Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Paddock Brasil e vamos lá para o assunto de hoje. Nós tivemos aí alguns carros balançando, né, em Barcelona com os testes da Fórmula 1 e foi a primeira vez que as equipes puderam ter uma ideia aí da performance dos carros na pista, né? Não só as equipes, como pudemos ver os fãs, os carros aí de fato acelerando. E entre destaques positivos, negativos, surpresas boas e ruins, já apareceu logo de cara um problema que não é novo, um problema já conhecido da Fórmula 1, mas que tinha sumido nos últimos anos, ou diminuído pelo menos, que é o tal do porpoising. O que é o tal do porpoising? O termo faz referência ao animal, que é o porpoise. Eu procurei, não tem uma tradução, é porpoise, mas basicamente é um parente dos golfinhos. E o termo foi associado porque faz referência ao movimento do golfinho quando ele está nadando ali, né? Aquele movimento até quando ele pula para fora da água e volta. Então, basicamente, essa é a comparação. Esse efeito acaba atingindo os carros que usam o ground effect na aerodinâmica, né? O efeito solo na aerodinâmica, que é o caso dos carros da Fórmula 1, principalmente nesse ano. Então, conforme a velocidade do carro aumenta e o downforce suga o carro contra a pista ali, ele empurra o carro para baixo, né? Mantendo o carro na pista e aumentando a aderência, até aí tudo normal, né? Isso já acontecia. Então, conforme o carro atinge uma velocidade mais alta, a altura entre o assoalho do carro e a pista diminui. Isso faz com que o fluxo de ar que passa embaixo do carro ali, ele acaba diminuindo também e até se separando. Então, com isso, reduz o downforce. O carro pula e reduz o downforce. Então, só para ficar mais claro, quando o fluxo de ar na parte de baixo do carro é interrompido, acontece a perda da pressão. E aí o carro acaba sendo jogado para cima e a altura em relação ao solo aumenta. Uma vez que essa altura aumentou, o downforce é recuperado e a altura do carro com relação à pista volta a diminuir até acontecer essa perda de pressão novamente. Esse ciclo vai se repetindo e a gente vê o que aconteceu lá em Barcelona. Bom, dependendo da velocidade que acontecer esses balanços, pode acabar danificando os carros, né? E também acaba afetando os freios, né? O desempenho dos freios. Até por isso que teve, logo na primeira semana ali, no primeiro dia de testes, teve alguns pilotos relatando certa falta de visibilidade, né? Quando estava pilotando os carros, porque realmente o carro está vibrando ali, então esse é um dos motivos. Algumas equipes foram mais afetadas do que outras. A própria Mercedes relatou isso, a Alfa Romeo e Haas foram duas aí que acabaram sendo bastante afetadas. E como o problema já é conhecido, tem algumas soluções que vieram à tona. Entre essas soluções, nós temos aí alterar o ângulo da asa dianteira ou usar molas mais rígidas, né, na suspensão. E as equipes também relataram que o DRS acaba ajudando, porque abrindo a asa ali do DRS, isso faz com que diminua o downforce, né? E não tem essa quebra do fluxo de ar passando por baixo e mantenha o downforce ali mais constante possível. Então, basicamente é isso. Bom, era um vídeo bem curto só para dar essa explicação aí. Não entendo, não sou especialista, sou só um entusiasta que deu uma pesquisada boa e dei essa explicada resumida. Só para lembrar, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e nós temos também a página Paddock Brasil no Instagram. Lá eu posto com mais frequência sobre notícias dos pilotos brasileiros, tanto em categorias de Fórmula, monoposto, categorias de Endurance. Tem muito brasileiro bom correndo tanto internacional quanto aqui no Brasil, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, valeu e tchau!